Refis entra na reta final com 40 bilhões em débitos negociados. Polo Industrial de Manaus deve fechar o ano com faturamento de 15,2 bilhões de reais. Atualização de índice nacional provoca reajuste na UFM de Manaus em 5% a partir de janeiro de 2021. Atacante polonês desbanca Messi e Cristiano Ronaldo e leva o prêmio The Best. Brasil volta a registrar mais de 1.000 mortes por Covid-19. Governo destina 20 bilhões de reais para a vacinação da população contra a Covid-19. Europa supera o patamar de 500 mil mortes por Covid-19. Terremoto de média intensidade atinge a região de Milão, na Itália. Homem é morto a tiros no mutirão. Polícia investiga possibilidade de latrocínio. O Jornal da Manhã, 72 anos do ar, está começando agora. 5h46. Fiémanchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Sol com aumento de nuvens prevê o Instituto Climatempo para hoje. De acordo com o Instituto, é de 67% a probabilidade de chover 20 milímetros hoje. O dia amanhece com temperatura na marca dos 24 graus. A máxima prevista para hoje é de 30 graus centígrados. A umidade relativa do ar está em 82%. Hoje é sexta-feira, 18 de dezembro. Esta é a edição de número 85.029 do Jornal da Manhã. Dia dos Santos Rufo e Zósimo. Também é o dia do mergulhador. Dia do museólogo. Dia Internacional dos Migrantes, instituído pela Unesco. Já se passaram 353 dias do ano e faltam agora 13 para terminar 2020. 14 centímetros foi quanto subiram as águas do Rio Negro nas últimas 24 horas. Sua cota em relação ao mar está agora em 19 metros e 40 centímetros. Os aeroportos de Manaus operam sem restrições para pousos e decolagens. Fatos acontecidos nesta data. Nascia em 1946 o diretor de cinema Steven Spielberg. Futebol. O Palmeiras se sagrava bicampeão brasileiro em 1994. Agora 5h48 em Manaus. Local. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Itamar Jardina. E bom dia, você ouvinte do Jornal da Manhã. A encenação de um alto de Natal e a entrega de kits natalinos marcaram o terceiro dia da programação do Natal da Fé, nesta quarta-feira, nos pavilhões da Fundação Dr. Thomas, do bairro Nossa Senhora das Graças, na zona Centro-Sul. O evento, voltado apenas aos internos da instituição, teve início na última segunda-feira e segue até o próximo dia 21, além de uma bênção final prevista para o dia 30. A programação natalina do Centro Estadual da Família Madalena Arcidal, situado no bairro de Santo Antônio, na zona oeste de Manaus, administrado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, foi marcada pela presença do Papai Noel, que movimentou a manhã e a tarde desta quinta-feira das crianças atendidas no local, que fazem parte do projeto Sejusque Abraça, desenvolvido pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania nos Centros Estaduais da Família. O espetáculo de dança Agô retorna aos palcos de Manaus neste fim de semana no Centro Cultural Usina Chaminé, no centro de Manaus. Com um pedido de clemência e proteção divina diante de problemas sociais, como violência e intolerância religiosa e a discriminação contra povos indígenas e negros, a Agô terá sessões nesta sexta-feira e amanhã sábado, às 19h30. A entrada é gratuita, com agendamento pelo Portal da Cultura. A classificação é para 14 anos. O valor de dívidas negociadas por meio do Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura de Manaus, o Refis, já se aproximava de 40 milhões de reais, sendo que 10 milhões já foram recolhidos. Para quem ainda não aderiu, o prazo para as negociações termina na próxima segunda-feira, inclusive com descontos que podem chegar até 100% sobre juros e multas das dívidas. O acesso é feito pelo banner Refis no portal do Manaus Atende. Manaus 5h50. A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, SETEMP, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDECT, divulga 40 vagas de emprego para esta sexta-feira. Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail atendimento@gmail.com. As vagas são para técnico de telecomunicações, vendedor ou vendedora externo, vendedor,
repositora e vendedor externo. A Prefeitura de Manaus, por meio do Cine Manaus, oferece 8 vagas de emprego nesta sexta-feira para os cargos de gerente, agente de portaria e vendedor. Os candidatos interessados nas vagas devem enviar o currículo para o e-mail cinemanaus.empregos@gmail.com. No campo assunto, deve-se colocar o nome da vaga pretendida. A Prefeitura de Manaus tem intensificado os serviços de limpeza pública em toda a cidade neste período de fim de ano. Pelo menos 1.000 profissionais da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, CEMUSP, atuam em diversos pontos da capital simultaneamente. São grandes eventos, parques, igarapés, espaços públicos, campos de futebol e cemitérios que recebem os serviços, além do trabalho de jardinagem. Até o final do ano, as ações de limpeza da CEMUSP serão realizadas seguindo programação com mais de 15 pontos de atuação diariamente. As agências de defesa agropecuária do Amazonas e do Pará alinharam ações para avançarem no plano de ação do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa, composto pelo Amapá, Pará e Roraima. Os 3 estados, juntamente com o Amazonas, compõem o bloco 2 na transição de área livre da aftosa com vacinação para sem vacinação. As 2 agências vão realizar um levantamento de trânsito de bovídeos nas regiões de divisas dos 2 estados, visando implementar as medidas de vigilância agropecuária para garantir a segurança sanitária e o controle do trânsito de animais suscetíveis à febre aftosa. Manaus 5:52. Prefeitura de Iranduba anuncia pagamento das férias acumuladas desde 2015 dos servidores da saúde. O prefeito Francisco Gomes e a secretária municipal de Economia e Finanças, Ana Lúcia Viana, anunciaram ontem o pagamento das férias de 2015, 2016, 2017 e 2019 aos servidores efetivos da área de saúde de Iranduba, que já está nas contas desses colaboradores. As férias de 2018 já foram pagas. A secretária da Seminf, Ana Lúcia Viana, destacou que esse é mais um compromisso que o prefeito Chico Doido está honrando tanto da gestão dele quanto da anterior, há 2 semanas de deixar o cargo. Segundo a secretária de Administração e Planejamento, Judite Turi, a quitação das férias vai custar R$344.211,55 e vai contemplar 228 servidores efetivos da Sensa Iranduba. Os funcionários das demais pastas já receberam férias e 13º salário. E ontem foi dia de premiar os heróis e heroínas que se reinventaram neste ano de pandemia para que o processo de ensino e aprendizagem não parasse. Em evento realizado em um clube aqui da cidade, o prefeito Francisco Gomes e o secretário de Educação Guido Elier Zaldivar Gonzalez entregaram o prêmio Educadores Inovadores Professora Eunice de Jesus. O nome da comenda é uma homenagem a uma professora de educação infantil que morreu recentemente. Foram agraciados com o prêmio gestores ou responsáveis por escolas, secretários escolares, pedagogos, profissionais que trabalham no apoio pedagógico e técnicos da Secretaria Municipal de Educação, SEMEI. Para o Jornal da Manhã, J. Raiz. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 5:54. Com o objetivo de combater a exploração do trabalho infantil, foi realizada na tarde de ontem a 4ª ação conjunta de retirada de crianças e adolescentes das principais vias da zona oeste da capital. A iniciativa contou com a participação das equipes da Comissão de Promoção e Defesa das Crianças, Adolescentes e Jovens na Assembleia Legislativa do Amazonas, Conselho Tutelar da Zona Oeste e Polícia Militar, que percorreram os bairros da Compensa e Ponta Negra e as avenidas Constantino Neri e Djalma Batista. À frente da fiscalização, o deputado estadual Álvaro Campelo, do Progressistas, falou da continuidade da ação nas ruas para evitar que mais crianças e adolescentes continuem sendo explorados. Os deputados estaduais aprovaram uma emenda coletiva ao orçamento estadual de 2021 que destina 9,6 milhões de reais
para a reforma e adequação das sedes do Ministério Público localizado nos municípios do interior do Amazonas. A proposta idealizada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado José Neto do Patriota, ganhou adesão de todos os parlamentares. A emenda coletiva foi apresentada ao projeto de lei orçamentária anual ALOA, aprovada na Casa Legislativa, e atende a um pedido do próprio Ministério Público. Em ação civil pública apresentada à Justiça Federal do Amazonas, o Ministério Público Federal pediu a condenação do frigorífico Amazonas ao pagamento de, no mínimo, 43.230.000 reais como indenização por dano moral, ambiental e social coletivo da comercialização de produtos bovinos provenientes de áreas de pastagens abertas por meio de desmatamentos ilegais. Nesta quarta e quinta-feira, a Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a FEAM, recebeu a visita de diretores e técnicos da Agência de Desenvolvimento de Roraima, o Desenvolve Roraima, e de secretários estaduais da Agricultura de Roraima e do Acre. Na oportunidade, foi avaliada junto à Secretaria de Produção Rural, SEPROR, a continuidade dos convênios pró-mecanização, pró-calcário, pró-sementes, objetivando investimentos no setor primário em 2021 em linhas de crédito e subvenção econômica. As obras de revitalização do sistema de iluminação pública e cênica da Ponte Jornalista Felipe Dal, a Ponte Rio Negro, realizadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, avançam dentro do ritmo esperado e devem ser entregues no primeiro trimestre de 2021. O contrato apresenta um percentual geral de 35% de obra pronta, com destaque para a iluminação viária da ponte, a iluminação pública ao longo dos 3,5 quilômetros de extensão da via, que já está concluída. Mais tecnologia, procedimentos menos invasivos e redução no tempo de internação. É o que as duas novas torres de vídeo adquiridas pela Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, irão proporcionar aos pacientes oncológicos e aos profissionais que atuam na instituição em procedimentos cirúrgicos oncológicos. Considerada um dos melhores equipamentos disponíveis no país, a torre de vídeo é empregada para a realização das cirurgias laparoscópicas, um tipo de procedimento minimamente invasivo, feito através de pequenas incisões e, portanto, menos traumático que as cirurgias convencionais. A Secretaria de Estado de Saúde iniciou o processo de reorganização da rede de maternidades da capital, com ações que visam melhorar a capacidade e a qualidade dos atendimentos prestados à população. As mudanças fazem parte de um plano da Secretaria que já está em andamento em outras unidades, como pronto-socorros, policlínicas e serviços de pronto atendimento, e que garante maior fluidez nos atendimentos e serviços. O governador Wilson Lima esteve na manhã de ontem no Hospital Universitário Getúlio Vargas, do HUGV, para conhecer a estrutura da unidade após convênio firmado entre o governo do Amazonas e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para ampliação da oferta de consultas ambulatoriais e cirurgias. Wilson Lima enfatizou que a parceria contribui para a ampliação da carta de serviços e redução das filas de consultas, exames e cirurgias eletivas da rede estadual, e destacou que a ampliação da estrutura do hospital, com mais de 300 leitos para o próximo ano, ajudará nas demandas da capital e do interior. Com o objetivo de aperfeiçoar as ações de fiscalização e de combate à corrupção, o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, TCAM, conselheiro Mário de Melo, renovou o acordo de cooperação técnica firmado entre os órgãos da rede de controle da gestão pública do Amazonas. Apesar da escassez de insumos, do aumento da cotação do dólar e do encarecimento vertiginoso dos custos de produção, apontados como fatores que mais impactaram o desempenho da economia brasileira e amazonense em 2020, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, FIAM, Antônio Silva, tem motivos para ver com otimismo a chegada de 2021. Para ele, ao superar as projeções negativas do Polo Industrial de Manaus, termômetro da economia do Estado deve fechar o ano com um faturamento de 115,27 bilhões de reais, o que vai representar um crescimento em moeda nacional de aproximadamente 10,06% em relação a 2019. Agora 6h06 em Manaus, o Jornal da Manhã vai até Manacapuru, de onde fala Alberto Zegdeg. Bom dia, Zegdeg. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Difusora. Bem, Eduardo, o prefeito reeleito Beto D'Angelo, a vice-prefeita Valcileia Flores e os vereadores eleitos do pleito municipal de 2020
foram diplomados na manhã de ontem, quinta-feira, 17 de dezembro, pela juíza da 6ª Zona Eleitoral, doutora Scarlett Braga. O evento se deu nas dependências da quadra esportiva do Colégio Militar de Manacapuru. Em sua explanação, a juíza da 6ª Zona Eleitoral de Manacapuru enfatizou na abertura de solenidade que a Justiça Eleitoral cumpriu o seu dever de organizar as eleições, assim também como exerceu o seu papel de guardiã na normalidade e legitimidade das eleições. O prefeito Beto D'Angelo, dentre vários protocolos e depois dos cumprimentos, disse o seguinte em seu depoimento: os 4 anos que se passaram foram desafiadores, mas o povo de Manacapuru optou pela continuidade, o que nos obriga a continuar trabalhando ainda mais com a certeza de que a escolha foi certa. Além do prefeito e vice-prefeita de Manacapuru, foram diplomados ainda os prefeitos dos municípios de Caapiranga, Tico Braz do PSC, seu vice Raimundo Martins do PTB e também do município de Anamã, Chico do Belo do PSC e seu vice Caio Lasmar do Republicanos. Os municípios de Caapiranga e Anamã compõem a 6ª Zona Eleitoral de Manacapuru. De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. Encerra-se nesta sexta-feira o prazo de notificação para produtores rurais comprovarem junto à Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, a ADAF, a segunda etapa da atualização cadastral de animais nos 13 municípios do estado, referentes ao bloco 1 do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. E a vacinação contra a brucelose em fêmeas bovídeas de 3 a 8 meses, seguindo a diretriz do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal. Além do atendimento presencial, a notificação de atualização cadastral pode ser feita online por meio do site da ADAF, adaf.am.gov.br. E a partir do dia 1º de janeiro de 2021, a Unidade Fiscal do Município, a UFM, índice base para cálculo dos tributos municipais, multas, penalidades tributárias e administrativas da Prefeitura de Manaus, passará a valer R$ 114,61. O novo valor é devido à variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, dos últimos 12 meses, de 5,1979% atualmente até 31/12, a UFM vale R$ 108,95. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVSAM, por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição de número 258, traz o diagnóstico de 894 novos casos de Covid-19, totalizando 189.812 casos da doença no Amazonas. Segundo o boletim, foram confirmados 13 óbitos por Covid-19, sendo 8 óbitos ocorridos no dia 16 de dezembro e 5 óbitos foram encerrados por critérios clínicos de imagem clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 5.049 o total de mortes. O boletim acrescenta ainda que 22.685 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 11,95% dos casos confirmados ativos. Em Manaus, 6h10. A seguir, no boletim policial, homem é morto a tiros no bairro do Mutirão. Polícia investiga a possibilidade de latrocínio. Detalhes daqui a pouquinho. É mais notícia. É mais informação. Jornal da Manhã. 6h14 em Manaus. Polícia. Vamos ao resumo policial da noite e madrugada com a nossa unidade externa. Bom dia, Peregrini. Bom dia Eduardo Silva, bom dia Edson Melo e bom dia a você ouvinte do Jornal da Manhã. Vamos lá, Eduardo, vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo que o pronto-socorro 28 de agosto viveu plantão tranquilo durante toda a noite e madrugada. Foi bem tranquilo realmente, com apenas um atendimento, ainda assim, um atendimento por atropelamento. Uma pessoa foi atropelada na área do bairro de Cachoeirinha, levada ao pronto-socorro 28 de agosto. Falando em atropelamento, aconteceu um atropelamento agora há pouco, Avenida Nepal,
bairro Nova Cidade, ali próximo ao colégio. O ônibus do transporte coletivo da empresa Vical atropelou uma senhora que ficou lá em estado grave. A situação é muito tensa no local. Ambulâncias do SAMU já chegando na área para levar essa senhora ao pronto-socorro. O estado dela é gravíssimo, segundo as informações que recebemos, né? Vamos torcer aí para que ela consiga se recuperar o mais rápido possível. O atropelamento na Avenida Nepal, nessa madrugada, portanto, agora há pouco, lá no conjunto Nova Cidade. Pronto socorro, João Lúcio! O gigante da zona leste da cidade. O homem recebeu, o Eduardo Silva e ouvinte do Jornal da Manhã, um golpe de garrafada na cabeça. Isso aconteceu nas proximidades ali da Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira. Era por volta de 22 horas e 30 minutos, quando esse homem, conhecido apenas na área como João, deu entrada com uma garrafada na cabeça. A cabeça ficou rachada, sangrando muito. Ele rapidamente foi atendido no pronto-socorro João Lúcio pela equipe dos Anjos da Vida. Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem salvaram a vida desse homem. O crime deu-se, a garrafada aconteceu lá no bairro Jorge Teixeira. Aliás, Eduardo Silva e ouvinte do Jornal da Manhã, Jorge Teixeira está em festa. Passei por lá, já na madrugada também, conversava com algumas pessoas ali pela rua, bairro todo asfaltado ali, no entorno da praça de alimentação, os moradores agradecendo ao prefeito Arthur Neto pelo show que deu no asfalto em todo o bairro Jorge Teixeira. E mais, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, é agora as notícias do pronto-socorro Platão Araújo. Noite de ontem, o homem deu entrada com 2 balaços pelo corpo. Ele acabou sendo atingido a tiros lá no bairro Amazonino Mendes, levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Uma outra pessoa deu entrada no Platão Araújo, vítima de uma pauladas pelo corpo. Ele apanhou e apanhou muito na área do bairro Santo Inês e foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo entre a vida e a morte. Ele chegou no Bico do Urubu. Estava mais para lá do que para cá. Quase ele não ia ver Papai Noel. Ele já chegou praticamente morto, mas aí entrou os heróis de lá do pronto-socorro Platão Araújo, os Anjos da Vida, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, salvaram a vida desse homem que chegou no Bico do Urubu. Mais um ônibus do transporte coletivo assaltado na cidade. Foi a noite de ontem, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Praticamente toda noite tem um ônibus do transporte coletivo assaltado. Ontem teve um, de ontem para, de antes de ontem para ontem, e agora, nessa madrugada, já aconteceu um outro assalto a ônibus, né? A polícia está fazendo aí o seu trabalho, promete dar uma reforçada aí na Operação Catraca para fim de diminuir e pegar esses bandidos aí que estão fazendo graça nos ônibus na cidade. Ainda de polícia, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, hoje é sexta-feira e começa a grande operação do SIC aí, né, das secretarias que vão aí fazer uma ação conjunta, tem como o Manaus Trans, né, agora o IMMU, a Secretaria de Segurança, com o Coronel Bonates, Coronel Paiva, Coronel Norte, vão aí pessoal que vai fazer festa clandestina, pessoal que gosta de fazer festa sem tomar cuidado, com certeza as equipes irão fechar festa aí no final de semana. Parabéns pelo trabalho, Coronel Bonates. Eu gosto desse negócio de fechar festa por aí, fechar o pessoal clandestino que não respeita nem a vida deles, nem a dos outros. Tem muita. Dá uma passada na Constantino Nery, Coronel Bonates. Tem muita coisa acontecendo, precisando aí de uma ação do Coronel Bonates e toda a equipe da Secretaria de Segurança, que esse final de semana já prometem grandes ações aí nos bairros
em relação às operações. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora, tem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, morte no mutirão. Morte no mutirão. Era final da noite de ontem, quando um homem foi baleado e morto. Segundo as primeiras informações, havia troca de tiros lá no bairro do Mutirão. Não se sabe ainda qual foi o motivo, né, que se o homem estava no meio, se ele não estava, ou se ele foi assaltado, se ele foi vítima de latrocínio. A polícia está investigando. O caso é que ele levou 2 tiros e foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Lá, tudo foi feito para salvar a vida desta vítima. Ele levou bala e não resistiu aos ferimentos. E morreu. Morreu na bala! Morreu no tiro! Ele recebeu os bombons da morte e acabou morrendo. A polícia está trabalhando no caso e com certeza nas próximas horas irá desvendar esse mistério sobre esse crime ocorrido lá no bairro Amazonino Mendes, o famoso mutirão. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Para não dizer que não falei em coisa boa, vou interagir com os nossos ouvintes. Eduardo, abraço a todos os motoristas do transporte alternativo, dos amarelinhos, com rádio ligado na difusora do Jornal da Manhã nessa hora. Muito obrigado pela audiência, aí ao Batata, ao Isaac, a Dona Maria, todos aí trabalhando no transporte alternativo. Lá no bairro Monte Sinai, o Lázaro ganhou todas ontem lá no bar do Armando, ouvindo o Jornal da Manhã. Já fez o 13º no baralho. Beleza. É contigo, Eduardo Silva. Obrigado, Peregrini. São 6 horas e mais 22 minutos em Manaus. A seguir, goleiro Diego Alves renova com o Flamengo por mais um ano. Atacante polonês desbanca Messi e Cristiano Ronaldo e leva o prêmio The Best. Detalhes daqui a pouquinho. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Manaus, 6 horas 25 minutos. Loteria. E vamos começar falando de Dia de Sorte, concurso de número 396, mês da sorte, agosto. 7 acertos, não houve ganhadores, acumulada em 1.700.000 reais. E as dezenas sorteadas foram estas: 01, 02, 14, 17, 23, 25, 26. Estas as dezenas do Dia de Sorte sorteadas ontem à noite no concurso 396. Vamos falar agora de dupla cena, concurso 2171, que acumulou em ambas as faixas de premiação. Acumulado para o próximo sorteio, 2.200.000 reais. As dezenas sorteadas na primeira faixa de premiação foram estas: 17, 18, 27, 31, 40 e 46. Na segunda faixa de premiação, as dezenas foram 02, 08, 19, 23, 33 e 44. Vamos falar agora de Time Mania, concurso de número 1577. Time do coração foi o misto do Mato Grosso. 7 acertos, não houve ganhadores, acumulou em 3 milhões de reais. As dezenas do concurso 1577 da Time Mania sorteadas ontem à noite foram estas: 21, 29, 34, 38, 46, 60 e 77. O assunto agora é Loto Fácil, em seu concurso de número 2100. 15 acertos, não houve acertador, acumulado em 7 milhões de reais. E as dezenas sorteadas foram estas: 02, 06, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 21, 22 24 e 25. Repetindo, 02, 06, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 24 e 25. E finalmente vamos falar da Quina em seu concurso de número 5.444, que acumulou em 7.900.000 reais. Não houve ganhador na faixa principal e acumulou, de acordo com a Caixa Econômica Federal para o sorteio de hoje, 7.900.000 reais. E as dezenas do concurso 5.444 da Quina sorteadas ontem à noite foram estas: 12, 39, 57, 64, 80, 12, 39, 57 64 e 80. 6h28 em Manaus. Esportes. A Rússia, envolvida com escândalo de doping, está proibida de usar seu nome, sua bandeira e seu hino nas competições dos próximos 2 anos, incluindo as Olimpíadas de Verão, marcadas para Tóquio no ano que vem, os Jogos de Inverno, que serão em Pequim em 2022, e a Copa do Mundo de Futebol no Catar também em 2022. A decisão foi confirmada nesta quinta-feira pela Corte Arbitral de Esporte da Suíça. O atacante polonês Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Em cerimonial virtual que aconteceu na sede da entidade máxima do esporte em Zurique, na Suíça, por conta da Covid-19, o jogador do Bayern de Munique ganhou o prêmio. Na cerimônia do The Best, a FIFA elegeu a seleção ideal da temporada. O destaque foi para Neymar, que ficou de fora do time perfeito. O único brasileiro presente é Alisson Becker, goleiro do Liverpool. O coreano Heung-min Son, do Tottenham, faturou ontem o prêmio Puskás 2019-2020 de gol mais bonito na temporada. O gol do atacante contra Burnley pelo campeonato inglês no dia 7 de dezembro de 2019 foi o eleito. E o goleiro Manuel Neuer venceu mais uma vez o prêmio de melhor goleiro do mundo dado pela FIFA. O evento realizado de forma virtual para evitar a propagação do novo coronavírus, o alemão desbancou o esloveno Jan Oblak do Atlético de Madrid e o brasileiro Alisson do Liverpool. Placar dos jogos desta quinta-feira, começando pelo Campeonato Brasileiro Série B. Figueirense 1, América Mineiro 2. CRB 0, Paraná 2. Na Copa Sul-Americana, Eduardo. Independiente 1, Lanús 3. Copa Libertadores da América. Nacional do Uruguai 2, River Plate 6. E os jogos desta sexta-feira pelo Campeonato Brasileiro Série B. Às 16 horas, hora Brasília, jogam Oeste e Vitória. 18 horas, Juventude e CSA. 20 horas e 15 minutos, Avaí e Cruzeiro. 22h30, Cuiabá e Operário do Paraná. Depois de um longo tempo separados e irredutíveis, Flamengo e Diego Alves se entenderam. Nesta quinta-feira, o vice-presidente de futebol rubro-negro, Marcos Braz, se reuniu com o Eduardo Maluf, empresário do goleiro, e as partes chegaram a um acordo para a renovação do contrato do atleta por 1 ano. Na última partida do Flamengo contra o Santos, os jogadores rubro-negros manifestaram apoio ao goleiro. Gabigol foi comemorar um de seus gols com Diego Alves. No segundo, apontou de longe para o companheiro. O veterano, inclusive, foi o capitão do time. Agora 6 horas e mais 31 minutos em Manaus. A seguir, nas últimas notícias do Jornal da Manhã, nos destaques, Brasil volta a registrar mais de 1.000 mortes por Covid-19. Governo destina 20 bilhões de reais para vacinação da população contra a Covid-19. Europa supera o patamar de 500.000 mortes por Covid-19. E ainda, terremoto de média intensidade atinge a região de Milão, na Itália. Detalhes daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Manaus, 6 horas e 36 minutos. Últimas notícias. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira. A moeda norte-americana recuou 0,49%, cotada a R$5,0778. O Ibovespa subiu 0,46% a 118.400 pontos. E é a maior pontuação desde 23 de janeiro. Os beneficiários nascidos no mês de maio terão o valor de R$300 depositado nesta quinta-feira pela Caixa Econômica Federal. A 9ª parcela do auxílio ficará disponível para compras e pagamentos online
online pelo aplicativo Caixa Tem. Trabalhadores informais que tiveram o auxílio emergencial extensão de R$300 ou R$600 para mães solteiras, indeferido por não atenderem aos novos critérios de concessão, podem requerer desde ontem o benefício. Os pedidos podem ser feitos até o dia 26 no site da Dataprev estatal que processa os requerimentos do auxílio emergencial. O setor da construção civil está otimista para 2021, mas mantém uma postura conservadora pelo fator de desabastecimento e de elevação de preços, afirmou nesta quinta-feira o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, José Carlos Martins. A expectativa é de que o PIB da construção civil cresça 4% no próximo ano. Se for confirmado, será o maior crescimento do setor desde 2013, quando o PIB avançou 4,5%. A atividade industrial voltou a crescer em novembro, embora num ritmo de alta menor que o verificado em outubro. Em novembro, o índice de evolução da produção ficou em 53,1 pontos, ante os 58,3 pontos registrados em outubro. Apesar do ritmo mais lento, o indicador ainda reflete aumento da produção, segundo a CNI, porque está acima da linha divisória dos 50 pontos. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, marcou para o dia 7 de abril o leilão de concessão de 22 aeroportos. Os terminais serão divididos em 3 lotes a saber. No Bloco Norte estão inseridos Manaus, Porto Velho em Rondônia, Rio Branco do Acre, Cruzeiro do Sul também do Acre, Tabatinga e Tefé aqui no Amazonas e Boa Vista em Roraima. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovou os financiamentos para as empresas United Airlines e Arcal Holding e comprarem aviões da Embraer. Juntos, os dois empréstimos somam 3 bilhões de reais. 6h39 em Manaus. O Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM, desacelerou a alta de 1,18% na segunda prévia de dezembro, segundo divulgou nesta quarta-feira a Fundação Getúlio Vargas. No segundo decênio de novembro, o índice havia registrado a taxa de 3,05%. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que libera o uso dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações para serviços de banda larga e investimentos na internet rural. Também o presidente Jair Bolsonaro fez um aceno ao MDB na disputa pelo Senado durante cerimônia de posse do novo ministro do Turismo, Gilson Machado, e manifestou mais uma vez a expectativa de avançar com projetos de seu interesse após a troca do comando do Legislativo em fevereiro. Presentes na cerimônia, os senadores Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins e Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, foram chamados pelo chefe do Planalto de os Três Mosquiteiros. Braga, Gomes e Bezerra, além da senadora Simone Tebet, no MDB do Mato Grosso do Sul, disputam a indicação do MDB para a sucessão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá. Bolsonaro afirmou que não vai interferir na disputa do Congresso. O governo quer reverter no Supremo Tribunal Federal, no STF, a decisão tomada pelo Congresso de prorrogar a desoneração da folha de pagamento até o fim do ano que vem. Parlamentares e líderes dos setores afetados alertam que uma eventual revogação custaria milhares de empregos. A ação do governo no STF diz que a derrubada do veto do presidente Bolsonaro em novembro foi irregular, porque o Congresso não apresentou os impactos do orçamento. Diz também que a desoneração vai representar uma perda de 10 bilhões de reais para a União. A desoneração permite que empresas de 17 setores substituam a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários por uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Essas empresas são as que mais empregam no país, mais de 6 milhões de trabalhadores. O novo ministro do Turismo, Gilson Machado, fez um apelo ontem para que governadores e prefeitos não decretem lockdown, fechamento total das atividades em razão da pandemia de Covid-19. O trade de atividade do setor do turismo não aguenta a decretação de um segundo lockdown. O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem uma medida provisória que abre crédito extraordinário de 20 bilhões de reais em favor do Ministério da Saúde
para a vacinação da população contra a Covid-19. O ato ocorreu durante a cerimônia de posse do novo ministro do Turismo, Gilson Machado, no Palácio do Planalto. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência explicou que o valor cobrirá as despesas com a compra das doses de vacina, seringas, agulhas, logística, comunicação e todas as despesas que sejam necessárias para vacinar a população. O Ministério da Saúde informou nesta quinta-feira que fechou o acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ABA, para o transporte de insumos e vacinas contra o novo coronavírus para os estados e municípios, sem custo para o governo brasileiro. O acordo compreende as empresas Azul, Gol, Latam e Voipasse. A ação visa apoiar a logística de distribuição das doses aos estados e municípios, a fim de acelerar o início da vacinação, depois que os imunizantes obtiverem registro junto à Anvisa, diz nota divulgada pelo Ministério da Saúde. Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou ontem que prevê receber 24,7 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 em janeiro, 37,7 milhões em fevereiro e 31 milhões em março, considerando a produção de vacinas de 3 laboratórios: AstraZeneca, vacina de Oxford e Instituto Butantan e Pfizer. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Ricardo Lewandowski, autorizou nesta quinta-feira que estados e municípios importem e distribuam qualquer vacina contra a Covid-19 com registro nas principais agências reguladoras internacionais, caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, não expeça autorização em até 72 horas após o recebimento do pedido. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou a favor da ampla possibilidade de obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19, que poderá ser implementada por União, estados e municípios por meio de medidas indiretas, como proibir pessoas não imunizadas de frequentar certos lugares ou exercer determinadas atividades. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse ontem que clínicas privadas só devem obter vacinas contra a Covid-19 após a rede pública de saúde receber toda a quantidade que necessitar. Claro que precisa comprar também no privado, mas com prioridade para o SUS, com prioridade ao nosso Programa Nacional, que é para todos, disse o ministro em audiência pública no Senado. O consórcio de veículos de imprensa divulgou novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil a partir de dados das secretarias estaduais de saúde, consolidados às 20 horas da noite de ontem. O país registrou 1.054 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 184.876 óbitos desde o começo da pandemia. 6h45 em Ibanão. A Europa superou nesta quinta-feira o 500 mil de mortes pelo novo coronavírus, tornando-se a primeira região do mundo em alcançar esta cifra simbólica, enquanto nos Estados Unidos, o país mais afetado pela pandemia, um comitê de especialistas estudava a aprovação da vacina do laboratório Moderna. Desde outubro, a Europa voltou a ser o epicentro da pandemia, que nos últimos dias bateu recordes com os 6.800 óbitos de terça-feira ou as mais de 30 mil infecções detectadas na Alemanha nas últimas 24 horas. Sir Ian McKellen, o ator de Gandalf na saga Senhor dos Anéis, foi a primeira celebridade a receber a vacina de Covid-19. Segundo o Evening Standard, o ator de 81 anos tomou a primeira das 2 doses no Queen Mary University Hospital de Londres. É um dia muito especial, estou eufórico. Qualquer um que viveu tanto quanto eu está vivo porque teve vacinações anteriores. A adesão entre a geração mais velha será de 100%, deveria ser, porque você está tomando não apenas para você mesmo, mas pelas pessoas de quem está próximo. Você está fazendo a sua parte pela sociedade, disse ele após receber a vacina. 6h46. A primeira grande nevasca da temporada deixou o nordeste dos Estados Unidos coberto de neve nesta quinta-feira, estabelecendo recordes em algumas áreas. Foram atingidos 14 estados e cerca de 60 milhões de pessoas foram de alguma forma afetadas. O marroquino Ayoub El-Kazani, que tentou realizar um ataque com uma Kalashnikov em um trem de alta velocidade francês no trajeto entre Amsterdã e Paris em agosto de 2015, foi condenado à prisão perpétua nesta quinta-feira por um tribunal francês. O terremoto de magnitude
magnitude 3,9 graus na escala Richter foi registrado nesta quinta-feira na província de Milão. Foi o mais forte que afetou a região nos últimos 500 anos, informou o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia. Em informe divulgado às 18h17 desta quinta-feira pela Defesa Civil, o órgão confirmou que pelo menos 12 pessoas morreram por causa da enxurrada que atingiu o Vale do Itajaí na noite de quarta e madrugada desta quinta. Foram 9 óbitos em Presidente Getúlio, 2 em Rio do Sul e 1 em Ibirama. 9 pessoas seguem desaparecidas no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, após a forte chuva e a enxurrada que atingiram a região entre a noite de quarta-feira e a madrugada desta quinta-feira, segundo a Defesa Civil Estadual. 7 dos desaparecidos são de Presidente Getúlio, sendo 5 delas da mesma família. Há 2 pessoas desaparecidas em Rio do Sul. Ainda segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, em boletim divulgado às 22h30 de ontem, 12 pessoas morreram por causa do temporal, 11 em Presidente Getúlio e 1 em Ibirama. Manaus 6h48. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira em definitivo o projeto que regulamenta o novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, o principal mecanismo de financiamento da educação básica no país. As regras vão à sanção do presidente Jair Bolsonaro. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, será o pontapé inicial para uma série de mudanças no exame que vão ocorrer a partir do ano que vem. Esta será a primeira vez que parte dos estudantes fará a prova na versão digital e que o resultado poderá ser usado para concorrer a vagas no ensino superior. Em transmissão ao vivo nesta manhã, o coordenador-geral de exames para certificação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, Eduardo Souza, deu dicas para os estudantes que estão se preparando para as provas e falou sobre o futuro Enem. A intenção do INEP, que é o responsável pelo Enem, é que o exame se torne totalmente digital até 2026. 6h49 em Manaus, vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Por 10 votos a 1, o STF torna vacinação contra a Covid obrigatória ao autorizar sanções a quem não se imunizar. Folha de São Paulo. Deputada é apalpada por colega da Assembleia Legislativa de São Paulo e denuncia assédio. Deputado pede desculpas. Principal matéria de capa do jornal O Estado de São Paulo. Sem enviar proposta, Bolsonaro manda cobrar o 13º do Bolsa Família de Maia. Vamos até o Planalto Central com destaque do jornal Correio Brasiliense. STF decide que pais não podem deixar seus filhos sem vacinar. No Recife, o centenário Jornal do Comércio. Carnaval de 2021 é oficialmente suspenso em Recife. Fortaleza, Diário do Nordeste. Ana Cristina Rodrigues morre de Covid à espera de leito em CTI no Rio de Janeiro. E finalmente em Porto Alegre, Jornal 0 Hora. Butantan vai pedir uso emergencial de Coronavac e cogita antecipar vacinação. Vamos agora às manchetes dos jornais locais que chegam à redação do Jornal da Manhã nesta sexta-feira, começando pelo também centenário Jornal do Comércio. Modernização e diversificação no polo industrial de Manaus. Amazonas em Tempo. Davi Almeida anuncia novos secretários. Destaque da crítica. Prefeitura de Manaus, secretariado. Time de Davi já tem 7 nomes. Termina aqui esta edição do Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Peregrini. A técnica foi de Itamar Jardim e Hamilton Cabral. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 5h45.